gente! Olha a gente aqui de volta! Que felicidade, né, gente? Os nossos encontros a cada 15 dias já tá marcando. Mas olha só, não marca só a vida da gente, não, né? Porque tá todo mundo aqui dizendo que essa noite o tema vai ser. Tá todo mundo aqui já falando, entrei aqui, tava lendo aqui. O assunto é quente, diz aqui, ó, carioca. Ninguém aqui é orgulhoso. Não, carioca, aqui ninguém. Não. A gente aqui não. Todo mundo dizendo que hoje o tema vai ser bom. Hoje o tema vai ser bom. O orgulho. Hoje vai ser. Eu não quero. Ainda bem que eu saio de cena, que é pra carapuça quando entrar ninguém vê, entendeu? Então eu vou ficar aqui nos bastidores bem quietinha. Mas olha só, antes de eu sair, primeiro, boa noite a vocês duas. Sempre uma alegria estar com Sâmia e Ana Tereza. E mais esse pessoal do chat que já entra, todo mundo comentando. Eles conversam entre eles. É um negócio já tá ficando até familiar, entendeu? Então, isso que é maravilhoso da gente assistir. Mas o nosso boa noite especial hoje vai para Sandra, que diz assim: pela primeira vez estarei ao vivo. Obrigado pelo estudo que engrandece a nossa alma. Bem-vinda, Sandra. Primeira vez ao vivo ela hoje, gente. Maravilha, bem-vinda, Sandra. E Lavínia, boa noite, queridas Ana Tereza, Sâmia e Denise. Recebi o livro Parábolas de Palavras. Linda encarnação, ó. Deve ser Né? encadernação. E as lições maravilhosas. Obrigada pela gentileza do presente. Eu amei. Ah, gente, fico muito feliz quando vocês conseguem receber, porque o correio demora. É, e ela já recebeu dela. Gente, boa noite a vocês duas. Que tema é esse hoje, hein? Vamos trabalhar. E lembrando, né, Denise, que a gente vai ter sorteio? Vamos. Hoje, depois que a gente volta desse nosso intervalinho aqui, que eu vou ficar aqui com a carapuça entrando bem quietinha, vamos fazer o sorteio. Então fiquem atentos, fiquem até o final, porque o sorteio é para quem tá online, tá, gente? Não é deixar o nomezinho aqui e sair. A gente faz o sorteio e a pessoa tem que dizer: fui eu! Tô aqui! Ganhei! Então fiquem até o final, que também, gente, vamos combinar. Esse assunto não tem como a gente começar e não terminar, né? Porque vai ser um grande ensinamento. A carapuça vai entrar aqui, mas vai entrar em um monte de lugar aí também, viu? Gente, vou ficar aqui assistindo. Mesmo. Obrigada, Denise. Que delícia. Beijos. Isso mesmo. Fica aí na assistência da gente, cuidando da gente. Muito obrigada. Isso. Qualquer coisinha é só chamar. Isso. Muito obrigada, querida. Oi, Sâmia, que alegria ter você aqui nessa quarta-feira. Maravilha, Ana, estarmos juntas aqui novamente, não só nós duas, mas todo esse grupo maravilhoso que nos acompanha aqui, né? Para que nós possamos refletir um pouco sobre os nossos conflitos, nossas emoções, as confusões que a gente inventa para a gente, né? E acabam fazendo mal. E hoje nós vamos falar sobre o orgulho, né, Ana? Isso. A gente vai falar sobre orgulho e todos os espíritas, né? A gente estuda o livro dos espíritos, a gente fala isso de cós salteado, né? Ah, é orgulho e egoísmo, orgulho e egoísmo, orgulho e egoísmo. E eu fico pensando, às vezes a gente fala isso tão automático e pode ser que a gente ainda não tenha parado para refletir mesmo sobre que movimentos meus são mesmo advindos do orgulho, do egoísmo. E às vezes a gente está qualificando, às vezes, até alguns movimentos bons, que não é. Tem cara de orgulho, mas não é. Então, a gente hoje vai se dedicar nessa conversa a ajudar você a identificar melhor quando é que a gente está falando de orgulho e egoísmo e onde que a gente precisa mexer no nosso comportamento para que a gente possa ir se libertando desses movimentos, né, antigos, né, que são de outras paisagens, e agora a gente pode ir soltando sem que a gente tenha aqui a pressão de que temos que ser perfeitos, de jeito nenhum, mas que a gente possa encontrar lugares melhores nas nossas almas. É verdade. Essa ideia de que a gente tem que ser perfeito, às vezes, é um sinal que nós estamos exigindo demais de nós, né? E, aliás, um sinal de que nós não somos orgulhosos é essa leveza na vida, né? Então,
aceitamos as situações, reconhecemos os nossos equívocos, buscamos o nosso melhor, mas não vivemos naquela ansiedade de ser sempre o superior, de ser sempre o melhor, de exigir de nós, de exigir de outros, de não aceitar responsabilidades, de culpar o outro. Isso tudo pesa. Então, um dos primeiros sinais seria esse peso que nós carregamos da vida, essa energia pesada e que cansa, que maltrata. O orgulho, no sentido patológico mesmo, aquele exagero, quase uma doença mesmo das emoções, ele tem uma necessidade constante de ser superior, de liderar, aonde ele estiver, né? Se ele é pego num erro, essa pessoa não tem capacidade de reconhecer, ela sente raiva. Uma característica do orgulho é que toda vez que ela falha em alguma coisa, é claro que a gente se chateia quando a gente falha, mas principalmente se for descoberto, ele sente raiva daquilo. E o que é que ele faz? Não, esse erro aconteceu porque você me induziu ao erro. Porque a fábrica onde eu trabalho deveria ter feito tal coisa antes, você deveria ter previsto. Então, sempre ele tenta tirar toda e qualquer responsabilidade de si, porque ele não suporta, na estrutura do verdadeiro orgulhoso, ele não suporta esse lugar de ter errado, esse lugar de não ser o melhor. E tanto ele quer ser o melhor que ele consegue ver as outras pessoas sempre com pessoas ameaçadoras, que vão ameaçar o cargo dele, vão ameaçar a superioridade dele. E tudo isso faz sofrer, tudo isso faz com que a pessoa não se sinta bem. É diferente daquele orgulho saudável, né, Ana? Vamos chamar assim, porque só tem uma palavra, né? Como é que a gente pode diferenciar? Que é diferente daquele orgulho que a gente fala, nossa, estou orgulhoso do meu filho, né? Estou orgulhoso de mim. Uhum. Quando eu fico feliz por aquela pessoa ter alcançado alguma coisa, ou pela maneira que é, ou aquilo que realizou, a gente fica assim, admirando, né? Aquele orgulho que tem a ver com admiração. Nossa, estou tão orgulhosa de você, minha filha, né? Você se esforçou e conseguiu isso. Então, a gente tem orgulho nesse sentido também. Esse é bom, esse é positivo, né? Esse faz parte da vida. Mas como é que a gente diferencia? Eu acho que a gente diferencia muito, você me corrija se eu estiver errada, em relação ao que eu sinto quando o outro se dá bem. Porque eu fico feliz se eu conseguir passar no concurso público, que eu estava sonhando há muito tempo, lá para um cargo bem legal. Mas se eu tiver um amigo que também passou naquele concurso, até por um cargo que ganhe mais, eu vou ficar feliz também. Poxa, fulano, nós conseguimos. O orgulhoso não consegue. Porque ele tem que dizer, tá vendo? Eu consegui e vocês não. Ou eu consegui o cargo mais alto. Então, ele se incomoda com o sucesso do outro. Tá? E assim, as pequenas conquistas nos deixam felizes também. E muitas vezes o orgulhoso, se ele sente que a conquista dele é menor do que ele quer, ou menor em comparação com, ele já começa a se incomodar. Poxa, você já me deu aí uma boa dica, né? Então tem um negócio de maior e de menor na parada do orgulho, né? E é isso mesmo. Eu vou voltar um pouquinho para a gente poder falar sobre esse menor e maior. É assim, a vida que Deus nos deu tem uma característica muito, muito bonita. Tem muitas, mas eu vou falar de uma, que é o caráter da reciprocidade. Então, tanto mais é saudável uma relação, nós os desencarnados, né? Nós e os encarnados, eu comigo mesma, nós e Deus, todos esses nossos vínculos, eles têm como uma característica importante a presença da reciprocidade, ou seja, de dar e receber. As nossas complicações afetivas vão nascer dessa distonia, dessa desafinação
nesse desequilíbrio que vai acontecer no dar e no receber. Então, vamos pensar aqui, no caso do egoísmo, que quando a gente fala de orgulho, a gente fala de egoísmo porque é ponta, né? Um está numa ponta, outro está na outra, né? No egoísmo, eu tenho dificuldade de dar. E sou cioso, preocupado e sou muito apegado no receber. No orgulho, tem uma coisa muito interessante que acontece. Ele evita receber, ou ele encrenca no receber, porque receber parece um lugar menor, parece um lugar inferior, parece um lugar de endividamento. Então, eu não peço e eu não gosto de receber sem que tenha sido porque eu pedi. Então, eu vou encrencar com o receber. Não tem problema nenhum de dar, até dou. Mas eu quero dar quando eu quero, não quando você precisa. Então, no orgulho tem esse enguiço no dar e receber, que a gente fica meio confuso ao lidar com uma pessoa muito orgulhosa, que a gente vê que ela está precisando, mas ela não pede, e se a gente dá, fica mal-humorado. Porque todas as vezes que é uma balança. Todas as vezes que a gente recebe de alguém, cria um desequilíbrio no dar e receber, mas é um desequilíbrio bom. Quando eu recebo muito, eu vou precisar de algum esforço de dar. É por isso que a gente fala obrigado quando a gente recebe. É o obrigado aqui, obrigado a dar. Mas é uma obrigação boa. Alguém me deu um chocolate, muito obrigado. Ou seja, eu me sinto comprometido a também te dar. Não precisa ser chocolate, mas eu vou te dar um abraço, vou te dar um sorriso, vou te dar uma palavra. E é isso que mantém os nossos vínculos saudáveis. Eu recebo, fico endividado, aí eu dou, pronto, equilibrou novamente. E daqui um pouco eu dou, o outro fica desequilibrado, aí ele vem e me dá, equilibra novamente. E assim nós vamos, né? Assim nós vamos. Num casamento, meu marido fica doente, eu cuido dele, daqui a pouco sou eu que fico doente, aí ele cuida de mim, né? De repente eu tenho dificuldade financeira, o outro segura as pontas, daqui a pouco sou eu que tenho dificuldade financeira, ele segura as pontas. E assim vai caminhando as nossas reciprocidades. A reciprocidade entre pais e filhos é completamente diferente da reciprocidade entre laços de pessoas contemporâneas. Porque os pais chegam antes, não são contemporâneos dos seus filhos. São hierarquicamente mais velhos, mais anteriores e, às vezes, nem sempre, né? Às vezes tem uma sabedoria maior. Mas, no mínimo, tem uma caminhada na vida maior do que a de seus filhos. É por isso que tem a regra do honrar vosso pai e vossa mãe. Porque não importa quem essas pessoas são no sentido do julgamento moral, mas elas são hierarquicamente, e a gente deve respeito a elas, porque elas chegaram antes e viveram coisas que a gente nunca vai viver. Então, Jesus diz, né? Honrai vosso pai e vossa mãe também. A gente precisa honrar, no sentido de respeitar a caminhada espiritual daquele espírito que veio antes de mim e me abrigou no ventre para eu chegar. Então, a gente deve respeito por isso. Mesmo que essa pessoa tenha atitudes reprováveis, não cabe a gente julgar, né? Então, a reciprocidade em laços assim, ela tem esse caráter diferente. Como é que o orgulho vai entrar aí? Eu não quero receber do meu pai, não quero receber da minha mãe, porque ele não é bom, porque ela não é boa, porque eu desconfio dela, porque ela não é como eu quero. Então, o julgamento não permite que haja trocas. Eu, então, fico fechado para receber. Às vezes, o fechamento para receber é tanto que eu também fecho para dar. Então, eu me afasto para não entrar nessa reciprocidade. Mas Deus nos criou para amadurecermos nessa reciprocidade dos vínculos. Então, lá no Evangelho, no capítulo Sede Perfeitos, no item O Homem no Mundo, diz lá que o isolamento é a gente abrir mão da chance de aperfeiçoamento. Porque no isolamento eu não tenho que dar nem receber. Um beijo, queijo. Nada, tchau. Então, o orgulhoso escolhe muitas vezes o isolamento porque ele não quer se haver com esses relacionamentos.
Mas não vamos crucificar os orgulhosos, que somos todos, é no sentido de que são pessoas muito feridas na reciprocidade. Então vai caminhando de um tal jeito que eu não quero nunca mais receber. Porque foi muito doloroso receber, porque eu sofri nesse receber, eu sofri no dar, eu não quero mais essa brincadeira não, gente, me dá a bola aqui que eu vou para casa. Então, nós temos muitas histórias para contar de dores no dar e receber, mas deixa eu contar um segredo para vocês assim. É justamente por isso que a gente reencarna aqui. Aqui na Terra, no mundo de provas e expiações, estamos todos enrolados no babado de dar e receber. São poucas as relações em que a gente tem um dar e receber saudável, equilibrado. Nós temos que estar constantemente fazendo acordos no dar e receber. E é justamente a capacidade de fazer acordos que configura a maturidade, o crescimento moral de um espírito. Um espírito que não se abre para acordos no dar e receber, está fechado para acordos, está bloqueado para acordos, não confia mais em acordos, ele está abrindo mão de participar da grande, do grande círculo de fraternidade que Deus propôs para a gente. É isso, Sami. E você, o que diz para a gente? O Livro dos Espíritos coloca que o orgulho e o egoísmo são as grandes chagas que fazem a humanidade não progredir moralmente. Então, ela está na base de todos esses prejuízos e das perrengas e das provas e expiações que a gente atrai por conta de decisões que foram baseadas no orgulho desequilibrado, no egoísmo exacerbado e que feriu a mim e feriu outras pessoas. Então, e o equilíbrio, a felicidade da vida social seria exatamente eu querer o meu bem e querer o bem do outro, eu querer ser feliz e ficar feliz que os outros sejam também felizes. E quando isso é quebrado e eu quero ser mais, eu tenho que arrancar dos outros. E eu fico pensando, você entrou na questão do lar, como deve ser difícil quando uma pessoa com esse orgulho patológico está dentro da nossa casa, convivendo diuturnamente conosco. É muito complicado, como você falou, né? Será, Ana, que esse orgulho, ele já, a alma já não expressa esse orgulho doentio hoje na sociedade, já como uma defesa, como você falou. Existem pessoas que já renascem, né, e que não querem se envolver, não querem receber. Então, elas começam a criar uma carcaça pelo medo de sofrer como sofreram em existências passadas, que ela não lembra o que aconteceu, mas ela sente uma reação por ela não ter conseguido trabalhar a provação passada, o que ela passou, ela poderia ter trabalhado aquilo, estar saudável, mas não conseguiu. Então, hoje ela vem com um certo trauma de dizer, eu não confio em ninguém. Ninguém presta, eu sou melhor do que todo mundo. Todo mundo que se aproximar de mim, eu vou criar um paredão e eu vou ser superior. A ideia dos outros, eu não confio, eu só confio na minha. Todos erram, menos eu, e vai criando essa coisa que hoje a gente chama de orgulho, isso vai cristalizando de certa maneira na gente. E eu fico pensando como que isso não deve trazer, não deve afastar os familiares da gente. Vocês imaginam uma pessoa, às vezes, aquela pessoa que deveria ser o nosso pai, a nossa mãe, que está nos educando para aprender essa reciprocidade quando a gente entrar mesmo lá na bagunça da sociedade, que deveria nos educar aqui, passa a ser no lar a pessoa rigorosa que ele é no ambiente de trabalho, que ele é na sociedade, ele passa a ser também em relação à família, em relação aos filhos, aquela pessoa extremamente rígida, extremamente crítica, que vê defeito em tudo, que não aceita erros e não aceita os seus próprios erros e acaba
culpando a família pelo erro. Eu errei no meu trabalho porque vocês aqui me tiram do sério. E como isso começa a fazer com que os familiares, né? Pode sermos nós de um lado ou de outro, comecemos a pisar em ovos e ficar pensando, é bom eu não contar isso, é bom esconder isso que aconteceu. Eu não posso confiar no meu pai para desabafar o que eu estou precisando, porque ele vai logo criticar. Eu não posso dizer que eu tirei uma nota vermelha, porque ele não vai aceitar. Porque, de certa maneira, ele quer o sucesso do filho, não pelo filho, mas por ele, para dizer, os meus filhos são melhores que os teus. Entendeu? É a nuance do orgulhoso. E se é isso que ele quer, ele não aceita, ele não compreende que o filho pode não ter conseguido dessa vez e que tirou. Foi para a recuperação numa matéria. Ele pune o filho porque isso quebrou a imagem dele. No nosso exemplo, o pai, mas qualquer um, quebrou a imagem dele. E como isso vai prejudicando. Quem olha de fora, não, ele é trabalhador, tá tudo bem, os filhos, mas quem vive no ambiente, vive realmente num ambiente de tensão constante. E que pode gerar muitos prejuízos, né, Ana? Para a família. Eu estava aqui pensando, dentro dessa dinâmica familiar, às vezes a gente tem um familiar que acha que a família deve para ele, né? Então, ele não dá para a família. Ele acha que todo mundo tem obrigação de dar para ele. E às vezes a gênese disso está em outras existências, sabe? Outras feridas que aconteceram em algum momento. Então, ele está ali de novo, renasceu de novo com aquelas pessoas para exercitar o dar e receber de uma maneira melhor. Mas se ele é um espírito ressentido, um espírito que acha que tem que ser servido, não vai querer dar. Vai exigir e esperar ser servido, dar para ele. Então, assim, todo mundo me deve, porque eu sou muito bom. Não percebe que não dá. É tão interessante isso, Sâmia. Eu já vi pessoas que não percebem que não dá. Não percebe. E é exigente no receber. Como eu vejo pessoas que têm dificuldade de identificar que recebe também. De identificar que a família está ali dando. Quando a gente pontua, mas percebe, a sua família te sustenta, olha onde você mora, olha o alimento que tem todo dia na mesa que a sua mãe prepara, as roupas do seu armário. Isso não faz mais do que obrigação, ué. Não é pai, não é mãe? Não tem que dar? Se eu fosse pai e mãe, eu também ia ter que dar. Então, de vez em quando, eu dou uma real, assim, com atendimento fraterno, e falo assim, você acha que não fez mais do que obrigação, né? Mas é porque você ainda não passou pela experiência de ser mãe, de ser pai. Eu não tenho vontade de ser. Pois é, porque ser pai e mãe tem que dar. A gente renuncia tudo para ser pai e mãe. A gente renuncia fome, sono, profissão, tudo. Uma mulher, então, que gesta e tem que parir, renuncia a muita coisa no seu corpo. Não é tão simples isso. Você ficar 9 meses com um bebê no seu corpo, o corpo todo fica uma confusão. Não é tão simples passar por um parto, amamentar, ficar noites sem dormir, parar toda a sua vida profissional, ficar dependente de alguém ou dependente de alguma outra coisa, para poder cuidar de um bebê que não tem hora para dormir, não tem hora para comer. É desesperante não dormir, gente. Eu nunca tinha experimentado isso. O que é você passar 24 horas sem pregar o olho? E isso não é porque você foi para o bar se divertir, foi para uma festa, não. É doação. As noites em claros que a gente passa com filho com febre, com dores no corpo, catapora, sarampo, rubéola, isso tudo são doações que a gente aprende e que a gente só sabe o tamanho disso quando a gente experimenta. Então eu vejo muitos filhos reclamando de seus pais porque não foi no parquinho, porque não leu história e não consegue reconhecer o que recebeu. Né? Recebeu a vida, o esforço de 2 pessoas, né? Ou uma, dependendo da história de cada um. E não é tão simples a gente renunciar a tudo isso. Então, no orgulho, eu fui reparando
que o orgulhoso não pode reconhecer que recebeu, porque se ele reconhecer o que recebeu, ele vai ter que dar. Então, uma boa maneira de eu não dar é eu não reconhecer que eu recebi. Então, eu também não agradeço. Já encontrei muita gente na casa espírita assim, que não reconhece que recebeu, portanto, também não agradece, portanto, também não dá. Só contar a fim. Então, se retira do grande fluxo da vida de dar e receber, negando que recebe. Então, a gente precisa tanto olhar para o sol que todo dia chega, não é, gente? O ar que a gente respira, olha quanta gratuidade, quanta coisa que de graça chega, a gente recebe todo dia, em quantidade. Sem falar nas ajudas espirituais que a gente tem, espíritos anônimos que nos dão todo dia uma ideia, um abraço, um passe, energia. Nos dão sugestões da gente gerir o dia. Tem muitos espíritos anônimos que nos auxiliam sem que a gente sequer saiba quem é. Então, a gente precisa tanto colocar ali na ponta do lápis o que eu recebo todo dia. Por isso que o pessoal fala aí do Diário da Gratidão. Pois é, Diário da Gratidão é para isso, para a gente exercitar o receber, reconhecer o que recebe, para a gente sair desses estados cristalizados, defensivos, que o orgulho nos leva. E a gente não faz assim porque a gente é mau, viu, gente? Tanto o orgulho quanto o egoísmo são etapas próprias do instinto de conservação que a gente trouxe da vida animal, da vida gregária. A gente está especializando isso, amadurecendo isso. Então, a gente vai amadurecendo essa necessidade imensa de se defender, vai soltando isso até a gente poder ser mais leve e mais solto para esse fluxo do dar e receber. E quando nós estamos fora desse fluxo, é tanta a necessidade de ser superior e se destacar, que a gente começa a entrar por umas portas bem complicadas, que é a porta, por exemplo, do preconceito, a porta do bullying, de qualquer coisa que faça eu me sentir superior a alguma coisa ou a alguém. Especial. Né? Especial. Então, quando eu digo esse tipo de pessoas, eu nem chego perto, porque não merece a minha atenção e a minha presença, ele não tem mais onde se apegar para se sentir superior. Então, ele faz isso. Às vezes, o bullying que se faz com as pessoas, que não é só criança que faz, e até dentro do lar, né? É uma maneira de eu me sentir superior também. Uhum. Né? E certa vez eu soube, né, que me contaram de um caso de um senhor muito orgulhoso, falando por alto, né, um senhor muito orgulhoso e muito preconceituoso com determinados tipos de população, de pessoas. Tá? E ele sempre teve aquela afastar e extremamente orgulhoso. Até que a vida, que ensina todos nós, e ensina também o nosso orgulho, chegou e deu um baque nessa família toda, nele e na família toda, que ele perdeu a casa e perdeu tudo. E ele fala hoje, foram essas pessoas que me ajudaram a me reerguer. Aquelas de quem eu tinha preconceito, elas se juntaram e me ajudaram, junto com outras pessoas, a eu me reerguer. E hoje eu me envergonho da maneira como eu pensava e como eu agia em relação a isso. Aí a gente vem noutra situação, né? A gente olhando a questão do objetivo dos renascimentos, que às vezes, entre os objetivos do nosso renascimento, está trabalhar o nosso orgulho. Então, situações surgem, situações naturais da vida, em que nós somos convidados a treinar a gratidão, começando pelo lar, pelo que se tem, a treinar o agradecer e reconhecer o que as outras pessoas são e fazem, não só por mim, mas pela sociedade em geral e dentro do lar.
Mas quando a gente pula essa fase e vira teimoso, às vezes a vida que nos pega aqui no sentido máximo, ela vem e nos rebaixa. Às vezes economicamente, às vezes fisicamente, até o ponto necessário em que a gente reconheça: eu não sou o que eu pensava que eu era. Eu não sou o invencível, eu não sou especial, eu não sou o filho preferido de Deus, o único preferido de Deus. Eu sou um ser humano como os outros. Eu criticava os outros porque perdiam o emprego, vai ver, não prestava. E hoje fui eu que perdi o meu emprego. Eu criticava os outros porque tinham revés na vida e sempre achava que eles eram incompetentes, e hoje o revés, quem sofre sou eu. Então, é a maneira que a vida vem, não para nos rebaixar, mas para fazer com que a gente reconheça, tire a máscara e veja quem nós somos. Então, a proposta, quando Jesus vem e nos propõe a simplicidade, quando critica os extremamente cegos, os extremamente orgulhosos, quando nos fala da parábola do bom samaritano, que eram considerados impuros, ele põe o bom na frente, né? Coloca o samaritano como alguém que também tem valores. E falava isso para um fariseu orgulhoso, né? Que queria saber quem era o próximo, e ele diz: também esses que vocês chamam de impuros são próximos de vocês. Então, a proposta da vida, trazida também por Jesus e por tantos missionários que já vieram ao longo dessas eras, é que a gente não precise desse processo de dor, que nós comecemos a olhar para dentro de nós. É muito difícil, porque é preciso de humildade para isso, né? É isso. Mas que a gente, às vezes, dentro do lar, se a gente um dia observar que nós estamos fazendo nossos filhos sofrerem, ou estamos sentindo o afastamento emocional dos nossos filhos em relação a nós, poxa, eles só vão para a mãe. Eu estou falando do pai, mas pode ser qualquer um na família. Quando eles têm problema, eles buscam a mãe. Eles falaram tal coisa para a mãe deles, mas não falaram para mim. Quando aconteceu uma coisa boa, eles foram contar para a mãe, mas não contaram para mim. Então, às vezes, a dor do afastamento pode fazer com que a gente caia em si, que é possível cair em si. E aí a gente fazer o processo inverso. Então, antes do baque, a vida sempre nos convida nas pequenas coisas a refletir. Como é que eu estou tratando as pessoas e como, às vezes, o outro gerente trata as pessoas dele normalmente, que é com humanidade, normalmente, com educação e não com grito, com arrogância. Né? Se nós abrirmos, tirarmos a trave e começarmos a refletir acerca de nós, porque a gente é fácil achar o orgulhoso, né, em tudo que é lado, mas a proposta é que a gente olhe para dentro de nós. Então, a gente começa a fazer um processo lento, mas contínuo, de transformação, de treinar a gratidão. Não, hoje, quando eu chegar na minha casa, eu vou agradecer ao meu cônjuge pelo que ele faz, pelo que ele é, por tudo que nos proporciona. Eu vou agradecer, ou eu vou elogiar, o elogio também. O elogio é um reconhecimento. Na primeira, o elogio vai sair tremendo, mas no outro dia já sai mais fácil, para que a gente comece a reconhecer essas perrengas em nós, né, Ana? Antes Nossa, que é difícil a gente. Eu fico pensando, pensando, é difícil a gente reconhecer, chegar para o outro, olha, obrigado por isso, por aquilo, né? É difícil isso, não é tão simples, né? é difícil porque, olha só, isso a gente não está acostumado, mas apontar o dedo, fazer todas as críticas, repassar coisas negativas sobre os outros, é fácil. Então, é treino, é aquilo que o Emmanuel falou, disciplina, disciplina e disciplina. Assim como eu tenho que ter disciplina para ir para aquela academia, até aprender a gostar, tenho que ter disciplina numa dieta, até que aquilo se torne natural para mim, né? Às vezes até pela nossa saúde, temos que ter disciplina nas emoções também.
E ninguém precisa ser perfeito de um dia para o outro, que às vezes a gente é orgulhoso, a gente já acha que no outro dia já vai estar perfeito de novo, então só que do outro jeito. Não, é reconhecer a nossa fragilidade, reconhecer o orgulho, reconhecer a nossa fragilidade e se propor ao máximo aproveitar as oportunidades da vida. Começar a dar bom dia, muito obrigado para aquelas pessoas invisíveis para nós que estão na nossa comunidade. Mas o maior desafio vai ser nós mudarmos dentro do lar. Às vezes nós não somos esse orgulhoso patológico, visível, mas nós temos pequenos pontos de orgulho, como você falou, né? E é muito interessante. Eu faço a caridade, mas quando eu preciso da caridade, ó, eu não peço ajuda para ninguém, não deixo nem ninguém saber. Crio uma máscara que está tudo bem, para ninguém veja a minha fragilidade, os nossos pequenos orgulhos. Né? Eu estava lembrando daquela música que diz: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Não é? Então, assim, cada um sabe como é gostoso conviver com a gente, mas também tem dias que nós não somos tão bacanas assim. Então, eu queria elencar no orgulho, tem uns lugares difíceis que a gente demora a identificar que ser orgulhoso. Samia, você falou uma coisa bacana aí, você está falando sobre esse lugar de superioridade que a gente vai, né? Quando a gente é orgulhoso, em que a gente se acha melhor, a gente se acha superior. Eu fiquei pensando aqui, que diacho é isso que a gente se compara com os outros, né? A gente poder compreender que a gente é melhor numa coisa, mas a gente é menor em outra. E assim vai, né? Eu sou melhor que fulano no seguinte aspecto, o fulano também é melhor do que eu num aspecto tal. E que bom que é assim, porque é isso que faz a gente precisar de convivência. O que eu sei, o outro não sabe, o que o outro sabe, eu não sei, e aí a gente está aqui para essa grande troca. Mas se eu vou para um lugar de autossuficiência, de que eu me basto, de que eu não quero pedir, se alguém quiser me dar, tá, é por conta e risco do outro. Eu não vou pedir e eu também não vou precisar. Esse lugar é um lugar superior, sim. É superior porque eu me coloco diferente do que você, porque eu não quero me submeter ao que uma relação pede. Ajustes, acordos, falas, né? Então, não precisar, quando a gente não precisa de nada de ninguém, isso é perigoso. A gente sempre precisa de alguma coisa de alguém. Um abraço, um olhar, um telefonema, uma atenção. A gente precisa dos outros o tempo todo. Ou nós precisamos de vocês aqui na live para a live acontecer, né? Então, a gente precisa uns dos outros, sim. E isso não nos faz menor. Uma outra coisa é o ser dependente emocional dos outros, é uma outra história. Mas nós somos interdependentes. Deus não nos criou autossuficientes. Não precisaria nem a gente reencarnar numa família. Então, nós nascemos com essa condição. Um filhote de cavalinho, um filhote de onça, um filhote de girafa já nasce resolvido. A gente não. A gente nasce 100% dependente. Se alguém desistir de cuidar da gente, a gente morre. Nós precisamos muitos uns dos outros. Então, é preciso humildade para a gente receber. Muita humildade para a gente receber. Que bom! Se a gente não precisasse de ninguém para a sobrevivência no nascimento, nós não teríamos essa experiência. E eu fico pensando assim, nossa, mas que perfeição! Toda reencarnação a gente nasce sem dente, a gente nasce sem enxergar direito, a gente nasce sem saber falar, sem saber andar. É de uma perfeição incrível isso que Deus faz com a gente. Então, a gente nasce precário para a gente aprender a receber no início. O difícil é a gente agradecer isso, mas a gente nasce super precário. Então, toda reencarnação começa na precariedade para a gente aprender a receber. E o bebezinho, ele dá, gente. O bebezinho dá sorriso, não é? Dá aquela energia boa para a gente. Ele nem fala, mas ri.
E a gente fica todo bobo, né? Ah, riu para mim e tal. Então, vê como é que a gente já nasce na reciprocidade, em condições precárias, propícias para a gente desenvolver a humildade. Porque a gente só desenvolve a humildade sendo pequeno. Pode ser pequeno fisicamente, no caso de um bebê, mas sendo pequeno, ou seja, eu preciso de você. A gente precisa descobrir que somos muito necessitados de muitas coisas. Nenhum de nós já está zeradão de necessidades. Então, que a gente possa habitar esse lugar. Isso não é fraqueza, não. Isso é a gente habitando a nossa essência. A gente precisa uns dos outros, sim. Não é possível a gente estar bem o tempo todo. Nem deveria ser assim. Nós podemos procurar estar bem, envidar esforço para estar bem, mas nós precisamos uns dos outros, sim. Que bom, né? E que bom que é assim, né, Ana? A gente vê, por exemplo, quem atua, quem está numa casa espírita, como é gostoso quando a gente se reúne. A gente vai chegando no centro espírita e cada um vai indo para a sua atividade, né? E se faltar um, todo mundo sente falta, porque faz Nossa! falta. E a gente. E não só assim, muitas vezes no nosso ambiente de trabalho, na nossa família, sempre existe um grupo. Dificilmente nós vamos para algum lugar onde nós. Não, agora aqui eu estou sozinho e sozinho eu vou fazer tudo. Sempre é um grupo. Em qualquer atividade que se faça, até para passear, a gente tem que ter alguém para passear. Passear sozinho, tudo bem, mas é sempre uma exceção, né? O legal é a gente montar o grupo para assistir o novo lançamento aí do nosso lar e a gente ir junto porque é diferente. Posso ir sozinha? Posso. E dá certo, porque eu também tenho que aprender a conviver comigo, mas se for um grupo grande, é É muito muito melhor. é muito melhor, né? Então, por que não assumir isso de vez? Porque eu não posso ser também aquela pessoa que vou somar no sentido de deixar o grupo mais leve, com menos exigências, com menos mimimi, às vezes, com menos vitimismos, né? Sempre, até nisso, às vezes, o nosso orgulho quer que nós sejamos superior. Ninguém pode falar do problema que eu tenho que provar que o meu problema é maior. O Que meu pensar. problema é maior e que eu venci um problema maior, que a minha doença era pior, né? Por que não simplesmente ouvir os outros? E esse treino, ele é importante que ele aconteça enquanto nós estamos encarnados, porque o corpo físico, ele de certa maneira nos protege. Quando nós retornamos para a pátria espiritual sem o corpo físico, nós retornamos enquanto espíritos imortais, né, desencarnados, aí tudo que nós somos fica muito amplo, aquilo explode, né? Aquilo fica muito visível, aquelas energias do orgulho, do separativismo, da superioridade, podem não me fazer bem no mundo espiritual, né? E muitas vezes o primeiro baque é que ninguém vai aceitar a minha superioridade arrogante do lado de lá. Tem uma história, né, Ana, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que é contado por uma rainha. Quem nunca leu o Evangelho, leia lá no capítulo 2, uma mensagem, no item 8. Ela só se coloca como rainha de França, ela não disse de que época é o nome dela, nem nada, não adianta correr atrás, porque a história que ela conta acontece no mundo espiritual e não está nos livros de história. Nos livros de história, ela foi enterrada linda e maravilhosa, com um caixão cheio de joias, né? Enfim, mas ela coloca nessa mensagem o quanto o orgulho prejudicou a chegada dela no mundo espiritual. Não foi o título de rainha, foi o orgulho, porque se ela fosse uma rainha não orgulhosa, ela teria retornado bem. Deixemos isso, não é aquela história de que é o dinheiro, que é o poder, não. É eu interiormente. E ela começa dizendo: o orgulho me perdeu na terra.
E nenhum de vocês vai saber. Eu sei, porque eu passei pelo orgulho máximo. E ela coloca que foi rainha entre os homens, mas nem para o túmulo, nem para o caixão ela levou a realeza dela. Que a maior humilhação, ela chama o nome humilhação, foi ter aberto os olhos no mundo espiritual e ter encontrado os subalternos dela numa situação superior a ela. E ela, que era rainha, ela chega no mundo espiritual de uma forma sofrível e vê que os seres iluminados que chegavam até para recebê-la eram os seus subalternos que ela considerava como pessoas insignificantes, desprezíveis, ela diz, aqueles que eu desprezava na terra, porque não tinham um sangue nobre que eu tinha. E que lá ela teve que precisar do auxílio da luz dessas pessoas que foram humildes sob o mando dela, tá? Porque se eles tivessem desencarnado com ódio, com raiva, com vingança, eles também seriam pobres e orgulhosos, que também tem, não é o dinheiro que diz que alguém é rico, né? Sim, sim. Mas eles passaram por aquilo de uma forma humilde e agora eram iluminados no mundo espiritual. E ela dependia dessas pessoas, porque não tem um monte de rainha, é uma rainha para milhões de súditos, então todo mundo era súdito do lado de lá. Então, de certa maneira, foram os súditos dela, os servos dela, que às vezes a serviram uma vida toda, que agora estavam com luz suficiente para recebê-la e orientada do lado de lá. E ela diz que ela aprendeu que o verdadeiro tesouro é a humildade, é a abnegação e era a caridade. E ela foi autorizada naquela época, né? É uma mensagem de 1863, a descer à terra na época da codificação para dar o exemplo dela, de como ela sofreu por se sentir humilhada, por não ter sido recebida como rainha, porque isso era um título inventado pela terra, mas não é aquilo do reino dos céus. E que os bem-aventurados realmente são os humildes de coração, os pobres de espíritos. Não que abaixem a cabeça, mas que são pessoas probas, corajosas, lutadoras, mas humildes diante da vida, que reconhecem que não são superiores nem inferiores a ninguém, reconhecem que todos são iguais. Nossa, Sam, eu estava pensando assim, isso é uma conquista, né? Quando você reconhece que somos iguais e tal. Então, vai ter muito momento que a gente vai lá, vem cá, né? A gente é super orgulhoso, aí, nossa, pisei na bola demais, aí é menos um pouco. Aí no outro dia volta para aquele movimento anterior, depois no outro mais um pouco. Então, eu tenho a impressão que a gente vai fazendo esse vai e vem e vai descascando o orgulho, né? Vai descascando, vai tirando lasca, né? Às vezes vem uma doença nos ajudar nisso, né? Que aí eu vou ter que me submeter a ser tratado, a ser cuidado do jeito do outro, no tempo do outro. Ai, o meu orgulho vai sendo descascado, para eu poder encontrar um lugar de igualdade, porque nós somos irmãos, né? Essa vontade que a gente tem de ser maior, de ser especial, de ter privilégio, isso tudo é o orgulho que está falando. Se eu puder reconhecer o meu valor e o valor do outro, não precisa ter um mais e um menos, né? A cada um no seu tempo ali espiritual. Mas me pareceu isso, assim, que o orgulho tem graus, né? Eu posso ter esse orgulho em excesso, aí nós estamos, às vezes, falando de quadros até psíquicos, né? Quando a gente está diante de um transtorno narcisista, a gente está com esse orgulho em máxima escala, em que eu acho que todos me devem, né? Mas tem graus, não preciso chegar nessa extensão, né? Tem graus menores de orgulho. Quando a gente é irônico com o outro, é orgulho. Porque o irônico, a pessoa que é irônica, ela é superior. Ela diz com a sua ironia o quanto o outro é pequeno. É burro, é incapaz, é menor, né? Então, eu não digo com as palavras,
Mas o significado da ironia é isso. Eu sou mais do que você. Então, seria assim, o nível de atenção que a gente precisa ter consigo mesmo. Que ações minhas no cotidiano, sem eu me dar muito conta, sem ter essa intenção, eu vou me colocando maior, né? Vou contar uma experiência minha. Fui eu fazer palestra no interior aqui do estado, do Rio de Janeiro. O nosso interior, ele é um precário em relação à cidade principal, que é o Rio de Janeiro. Então, são hotéis mais simples, lugares mais simples, né? Eu fui fazer parte de um evento e tal, e fiquei num hotel, e nesse hotel teve uma complicação de quartos, sabe? Quartos com mofo, quartos com não sei o quê. E eu fiquei aborrecida com aquilo, porque eu tinha chegado exausta, eu tinha que fazer a palestra da noite, e estava uma enrolação no hotel para resolver aquilo. Bota aqui, bota ali, aí me colocaram num quarto lá não sei aonde, pior, difícil de eu acessar, com cheiro ruim, enfim, desconfortos totais. E a pessoa da recepção estava devagar, quase parando para resolver, e eu fui ficando estressada, porque eu tinha que entrar no mínimo, né, tomar um banho, me organizar para fazer a palestra da noite. E ela fazia tudo, menos me atender. Eu já estava ficando muito irritada com aquilo. Ela atendia sei lá o quê, ela ia para a cozinha, não sei o quê, e ela não resolvia o meu problema. Eu estava aqui para dizer, olha, sabe de uma coisa, quem sou eu? Eu vou fazer a palestra da noite, eu não sou uma pessoa qualquer e não sei o quê. E eu me flagrei pensando isso. Eu falei, gente, que pensamento horroroso. Isso não é um pensamento bonito aqui para esse momento, né? E aí eu fui respirando para não dizer. Mas o pensamento estava aqui. Estava assim na beira de falar. E eu me peguei naquele momento. Eu falei assim, nossa, gente. Daqui a um pouco eu estou achando que o evento depende de mim. Se eu continuar nessa progressão de pensamento, sabe? Como se o outro me devesse me tratar com deferência. Aí respirei muito na recepção, aí resolvi sentar. Eu falei, opa, bora sentar com orgulho aqui do lado, porque não está na hora de você se manifestar, meu filho. Senta aqui bonitinho, que isso não vai combinar. Porque esse tipo de pensamento é o tipo de vibração que não anda sozinho. Encontra associação com a espiritualidade inferior, que vai incensando isso, que vai me dando impaciência, que vai dando mal-estar. Imagina que condição eu ia ter para fazer a tal da palestra das 8 horas. Então, sentei e falei, bom, eu acho que eu vou tomar um café, vou dar uma volta, depois eu resolvo a história do quarto. E foi isso que eu fiz. Então, uma coisa boa para o orgulho é você dar uma volta. Não contracenar. Porque a cena que você vai fazer não vai ficar uma cena bonita, porque você vai disputar. Porque o orgulho não vai deixar você por baixo. Você vai se imbuindo da certeza de que você está certo, de que você está correto, e o outro não está te dando a devida atenção ou a devida solução, porque você está correto. Só que, nas nossas relações, o fato da gente estar correto não quer dizer nada. As relações humanas, para terem paz, para terem sucesso, para ter êxito, não depende de quem está certo, de quem está errado. Depende de como a gente maneja isso. E não da gente impor sobre o outro que eu estou correto. E, portanto, o seu comportamento está equivocado e, portanto, você me deve a correção, né? O comportamento que eu espero que você venha atender. Então, vai dar uma volta? Vai beber a aguinha da paz que Chico recomenda? Vai tomar um picolé na esquina? Depois você volta para resolver. E foi isso que eu procedi. Então, eu saí da cena. Você precisa sair da cena. Senão, o orgulho ele quer ser o protagonista da parada. Então, é não dar palco para esse sentimento. Porque o orgulho adora palco. Então, a gente precisa tirar o palco da história, vai dar uma voltinha e volte menor.
com menos exigência. Eu não estou querendo dizer que com isso a gente vai ser submisso, não é disso que eu estou falando. É você não deixar crescer esse lugar que é grandão aqui já, mas não deixa ele crescer do lado de fora, porque esse tipo de coisa é educação do sentimento. Aí eu resolvi, foi ótimo, sabe? Resolvi o quarto, ficou pequeno, não ficou tão grande, deu tudo certo. Mas eu queria contar para vocês o trabalho que me deu, que do lado de fora não parecia nenhum, mas dentro eu estava conversando com uma imensidão de gente. Essa multidão que habita nosso coração. Esse monte de eus que eu tenho que dialogar aqui. Mas você vai deixar assim? Mas você vai ficar no pior lugar? Mas isso é maneira de tratar? E não sei o que lá? Opa! A treva aproveita essas brechas. Então a gente precisa ser vigilante. Então vigiar e orar é isso. Porque nós somos orgulhosos, sim. Mas a gente vai a cada dia resistindo à manifestação do comportamento orgulhoso. É todo dia, gente. Todo dia a gente tem convite para isso. No supermercado, na padaria, com a sua mãe, com o seu irmão, todo dia. Então a gente vai escolher diminuir esse grau, até a gente poder ter condição de administrar isso de um lugar mais livre. Maravilha, estamos na nossa hora. Opa, é verdade. Vamos chamar a nossa querida Denise para a gente fazer agora o fechamento do nosso encontro. Ops. Ai, gente. Ó, eu vou fazer igual a Flávia. A Flávia disse assim: eu sabia que era orgulhosa, mas depois dessa live, cheguei à conclusão que foi muito mais. Flávia, vamos fazer um grupo de WhatsApp, Flávia? Vamos fazer um grupo no WhatsApp. Falou por todos nós. Não é mole, não. É preciso humildade para reconhecer isso, viu? Ah, mas a gente falou em orgulho. E falou em orgulho e humildade, olha só essas coincidências, né? Deixa eu aqui acender a luz para poder ler. Segunda-feira eu fiz o meu Evangelho no Lar. Aí caí no capítulo 12, amai os vossos inimigos. Item 7. Se alguém bate na face direita, apresentar-lhe também a outra. E aí, no meio lá do texto, diz o seguinte: o próprio instinto de conservação, que a Ana também fala nesse capítulo, que é uma lei natural, diz que não é preciso estender benevolentemente o pescoço ao assassino. Por essas palavras, portanto, Jesus não interditou a defesa, mas condenou a vingança. Em dizendo para apresentar uma face quando a outra for batida. É dizer sob outra forma, que não é preciso retribuir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que tende a rebaixar-lhe o orgulho. Aí eu fiquei assim, gente, eu acho que isso aqui vai encaixar muito bem na quarta-feira do orgulho. Quer dizer, então, a gente tem que aceitar. Nossa, ficou perfeito, Denise. Eu acho que a gente tem que aceitar e agradecer, porque cada vez que você não rebate o mal com o mal, primeiro que você já está vencendo a você mesmo. E segundo, que ele está rebaixando o seu orgulho. E é aí que entra o aprendizado da humildade. Porque a gente tem que combater o orgulho como? Como é que se combate o orgulho? Se não é com humildade, gente. Pois é, agora você falou uma coisa bem legal, assim. Como é que a gente trabalha as nossas sombras, né? Colocando luz sobre elas. Colocar luz sobre elas é a gente se tornar consciente delas. Então, quando você fala isso, é essa sensação que me dá. Eu me dando conta que, nossa, mas ali, eita, eu fui muito orgulhosa naquela circunstância. Vou fazer diferente agora, né? E o exemplo que você deu, por exemplo, lá do hotel, se você tivesse realmente falado o que você queria,
o que eu acho pior de tudo é o que vem depois. É o arrependimento do ter feito. Porque para mim não tem dor pior do que a dor do arrependimento. Né? Porque aí... Que não tinha mais jeito de eu voltar o tempo atrás, né? É exatamente aí. Né? Mas olha a dor. É um desafio quando a gente está na fogueira e que alguém vem e grita, a gente quer dar a mesma face. É grito com grito, soco com soco, ofensa com ofensa. Aliás, a gente já dá uma facezinha mais forte, né? A pessoa grita, a gente dá um soco. A pessoa ofende, a gente ofende bem pior, né? Vai para a rede social, acabar com a pessoa. É uma proposta de quebrar a corrente. Foi o que você fez, né, Ana? Você entrou na corrente daquela confusão toda. Se deixasse levar, virava uma confusão que ia levar ao arrependimento, né? Então, é quebrar a corrente. Então, Jesus não disse para não entregar face nenhuma. Ele disse que a gente tem que entregar alguma coisa. Então, se eu sou orgulhoso e eu quero entregar a face do orgulho, peraí, eu não vou ofender. Deixa eu tentar usar a face do bom senso. O que eu posso responder? Em que tom de voz eu posso tentar jogar luz sobre isso que essa pessoa está falando de mim? Ou está me ofendendo? Tentar chamá-la à razão de outra maneira. A face do bom senso, que exige humildade. Humildade não é eu me abaixar para apanhar, mas é eu não querer responder pior, porque o orgulhoso não vai querer, ele quer ser superior também na briga. Afinal, ele não pode perder uma briga, ele tem que ganhar. Ele é orgulhoso. Então, a gente quebra, isso não é uma briga. A pessoa está se equivocando, está me ofendendo, e eu tenho que trazê-la à razão, de uma maneira coerente. Essa é uma outra face. Isso. Que e a gente ainda tem uma desculpa, Samia, de dizer que eu não quero ser conivente com o mal. É verdade. Né? E aí a gente vai quebrando, né? Então, a vida vai trazer essas... a vida é danada, ela vai trazer esses desafios, ela traz toda hora esses desafios para a gente sair no grito, para a gente sair se igualando ao mal. Então, a gente aproveita essas oportunidades para ouvir a consciência. Se a consciência começar a doer, não, peraí, eu não vou agir como a pessoa está querendo que eu aja. Tem que fechar o seu áudio, Denise, porque a pessoa está falando que está com eco. A Paulinha está falando que está com eco, eu já fechei o meu aqui. Eu me lembrei não sei se eu já contei aqui, teve uma palestra que eu fiz junto com Alberto Almeida, que ele conta uma história muito legal da pizza. Eu já contei aqui? Não. Ele foi numa pizzaria com a família e era uma pizza que ele gosta muito de comer, e ele pediu, eu não estou me lembrando qual é a pizza, mas eu sei que ele queria que tivesse ovo a pizza. Quando a pizza chegou, a pizza veio sem o ovo. Detalhe, ele estava morrendo de fome e querendo comer aquela. E aí ele brigou com o garçom. Como é que pode uma pizza dessa, cara, do jeito que era, não ter o ovo que ele queria muito e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí o garçom disse, então, quer que eu traga outra? Não, agora não, porque eu estou com fome, vou comer essa mesmo e não sei o quê. Foi um pouco ríspido com o garçom. O garçom saiu e aí a pessoa que estava com ele falou assim, Alberto, olha aqui no cardápio. Aí está escrito pequenininho, essa pizza não leva ovo. Ai, meu Deus. Aí, você pegou pesado e tal. Eu não tinha lido isso aqui e tal, isso aqui. Aí, poxa, mas eu não vou sair daqui do restaurante sem pedir desculpa pro garçom, né? Aí ele acabou de comer a pizza, foi lá procurar o garçom, né? Olha, seu fulano, eu queria pedir desculpa pro senhor, porque eu fui um pouco ríspido na hora que eu falei da pizza com o senhor, tá bom? Aí o garçom falou assim, tudo bem, eu perdoo você.
Aí ele ficou muito bravo, entendeu? Ele tinha feito um esforço enorme de pedir desculpa. Ele achava que o garçom talvez dissesse assim: ah, tudo bem, já passou. Tudo bem, eu perdoo. Então, aí ele se sentiu muito ofendido novamente, ficou irritado, voltou toda a irritação novamente. Mas ele não agrediu mais nada. Mas essa história que ele conta, assim, que é uma luta, entende? Mesmo quando a gente reconhece, mesmo quando a gente faz, daqui a pouco a gente escorrega novamente, entendeu? É a história de se sentir em cima, embaixo, né? Que a gente precisa trabalhar esse sentimento constantemente. Então, é um trabalho, né, gente? É um trabalho de autoconhecimento. E o interessante que eu acho é que o fio condutor para todas as nossas imperfeições por trás é o orgulho. A vaidade, o que tem por trás? É o orgulho. O apego, que foi a nossa lição passada, o que tem por trás? O orgulho. Os ciúmes, o que tem por trás? O orgulho. Então eu acho que das nossas imperfeições, sempre o fio condutor, se você for fazer um estudo, vai encontrar por trás o orgulho. Os grandes crimes, porque o orgulho foi ferido, as grandes crises de cóleras que causam tanta dor por causa de um orgulho ferido, de uma palavra, né, que ofendeu e que a pessoa não soube trabalhar isso. Você tá vendo? Outro dia eu contei lá na nossa casa de espírito um negócio engraçado. Hoje eu acho engraçado, mas na hora eu me irritei muitíssimo. Eu tinha ido numa loja de tinta, eu tinha uma lista de coisa para comprar para pintar meu apartamento. E, nossa, estava demorando demais. Eu fui pedindo as coisas, mas tinha algumas outras coisas que ainda demoravam muito. E a atendente disse: não, a senhora pode deixar aqui comigo, eu dou conta do restante da sua lista, e aí eu faço a encomenda chegar na sua casa. Aí eu deixei meu endereço, tudo pensado, deixei a lista com ela, tá ótimo. Aí eu fui pro trabalho, que eu tinha muita coisa naquele dia. Quando eu cheguei em casa à noite, eu vi que tinha uma cor de tinta errada. Aí liguei para a loja. Era daquelas tintas, gente, que a gente fabrica, sabe? Mistura. Bravo, né? Aí liguei e disse: olha, recebi o pedido direitinho e tal. Eu falei com a atendente mesmo, que tinha me atendido de tarde. E aí, então, só que é o seguinte: a tinta XPTO e tal, não veio a cor que eu tinha escolhido, veio outra. Mas também a senhora largou a lista na mesa. Gente, não prestou. Quando ela falou a palavra largou, não foi simples para mim. Porque ela provavelmente, hoje eu analisando, né, ela se sentiu responsável, culpada, né, porque agora ela ia ter que se responsabilizar pela tinta nova, e aí ela botou essa culpa sobre mim, né? A senhora largou aqui. Gente, eu fiquei com esse largou, porque se largou, a palavra largou, era assim: a senhora foi irresponsável. E não tinha sido isso, eu tinha deixado na mão dela, combinei com ela e tudo mais. Gente, mas aquilo foi demais para minha cabeça. Largou não, largou não. Eu combinei com você, foi isso, foi aquilo. Aí eu queria ser certa. Aí, gente, para eu poder largar aquele telefone custa, porque eu queria que ela se rendesse de que ela tinha se equivocado. Então, o orgulho vem assim. Você está certo, eu estava certa. Mas eu quero que o outro se renda e me recompense pelo mal-estar que me causou. E aí isso vai criando uma bola de neve tão grande, tão grande. Aquilo foi um mal-estar, foi uma confusão na loja, aquilo foi difícil, só porque eu queria minha tinta. Olha só a complicação. Então, o orgulho vem assim. Quando a gente vê, já está lá. E você tem que recolher, né, seu estado. Então, para a gente poder encontrar esse lugar mais humilde, entender que o outro é precário, o outro tem limitações também, ninguém é perfeito, então o outro também escorrega, estava difícil para ela admitir o erro, enfim, muitas coisas acontecem. Então a gente precisa poder respirar. Então, o que seria mais adequado?
eu vou na loja para conversar. Aí eu teria uma noite de sono e no dia seguinte eu iria em outras condições emocionais para poder resolver a questão. Então é isso, gente. É isso. Ih, tem história pra caramba. Você contando essa história, eu lembrei de uma amiga minha, Camila Fará, que quem acompanhou umas séries anos atrás, ela fazia umas lives comigo. E aí sempre que eu contava para ela um caso parecido com o seu, assim, que dava essas confusões, ela falava assim, mas Denise, o que é que você prefere, ter razão ou paz? Porque quando você perde a razão, você não vai ter paz. Porque olha a confusão que gerou pelo telefone. Né? Acabou com a sua paz. Quer dizer, então você preferiu ter razão, fazendo a outra, né? Assumir o erro, mas perdeu a paz. Então o que você prefere? Razão ou a paz? E toda vez que eu passo por essa situação, eu lembro da Camila me perguntando, mas Denise, você prefere ter razão ou paz? Eu falei, não, eu prefiro a paz. Então, vamos largar a razão, porque não vai valer a pena. Né? E paz é uma coisa que a gente constrói, né? Exatamente. Exatamente. E tem situações em que é realmente mais fácil você abrir mão da sua razão para ter paz. Porque depois o negócio complica. É verdade. Mas temos perguntas, temos comentários, temos muita coisa aqui pela frente. Olha aqui, a Liara. Acho que é Liara. Liara. Boa noite, muito bom estar ao vivo. Assisto vocês no banho, no café, no carro. Hoje, primeira vez ao vivo. Também, assim como a Sandra. Opa, faz muito legal. bem estar com vocês. Obrigada, Liara, aqui junto com a gente. E a Rosângela pergunta se as lives anteriores estão salvas aqui no YouTube. Gostaria de assistir todas. Sim, Rosângela. As lives ficam todas gravadas. Nós estamos, hoje é o capítulo 12, então temos 11 capítulos já gravados lá na sala Joana, na sala virtual Joana de Anjos. Lá você entra, tem a partezinha lá dos vídeos. Nós estamos lá já hoje, a partir de hoje, com 12 capítulos da obra da Ana Teresa, Palavras para a Alma, que daqui a pouquinho vai ter o sorteio, tá, gente? Vamos se preparando, daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio. E aí, olha só, a Paulinha diz assim, gosto quando vocês se colocam na posição de quem também erra, principalmente a Ana, que é psicóloga. Sendo espírita, esperam que não erremos. Ana querida, saudades de ti. Ana Paula. Ô, Ana, querida, saudade também. Obrigada pelo carinho. Só porque você é psicóloga e espírita, você não pode errar, Ana Teresa. Não, é que ela erra, a gente se sente assim mais perdoada pelos erros. Tá autorizado. Se ela erra, imagina eu, né? Eu deixo. Aqui, mais uma, olha, a Dirce. Nossa, achava que não era orgulhosa. Obrigada por me fazer ver, meninas. Quer dizer, mais uma aí também. E olha, eu gostei também dessa perguntinha aqui da Paula. Paulinha. Ironia e sarcasmo, então, são orgulho? Sim. É rebaixar, né, a pessoa. É rebaixar o outro. E a Vera diz que o orgulho é um veneno. Gente, Intoxica tudo, né? exatamente. É impressionante como é. E a Maria Eugênia conta um caso aqui pra gente assim. Há 15 anos tentando fazer isso, o ódio de uma pessoa com a sogra só aumenta. Tudo na vida da pessoa é culpa da sogra. Minha amiga sofre muito porque o próprio filho não defende a própria mãe. E ela se afasta para não criar atrito, não vê os netos e a nora tudo a culpa. A nora acha que a sogra tem que sair do lugar que mora para ela morar, já que ela deu 2 netos para ela. E aí, né, continua aqui. Ele é filho único. Nossa, como ela sofre.
Quer dizer, os dois lados aí são orgulhosos, né? Mas parece que tem um interesse por trás, né? Uhum, uhum. Exatamente. E aqui, Difícil. olha o que a... Ó, boa noite, meninas. Que tema maravilhoso. Controlar o orgulho e trabalhar os vícios de comportamento é o nosso compromisso nas encarnações. Resumiu tudo. Isso aí. Ah, Célia, nunca consigo entrar ao vivo e quando entro no final. Ah, Célia, Mas está a valendo. gente exatamente está aqui e pode agora participar do sorteio. E, gente, antes de começar o sorteio, olha o que o Paulo Witter me ensinou hoje. Prestem atenção, quer ver? Olha só que bonitinho. O Paulo Witter me ensinou aqui um negócio bem legal pra gente fazer hoje na hora do sorteio. Vamos ao sorteio! Que lindo! Um Gente, eu barulhinho. não conhecia essa coisinha aí, não. Não! Vamos ao sorteio, então, gente. Quem vai sortear hoje? Não, antes do sorteio, a pessoa tem que colocar ali. Olha, já nem preciso falar, gente. Começou. Eu quero. Não preciso mais falar nada. Todo mundo já sabe como é que tem que fazer. Mas pode ter gente nova aí. Pois é, porque tá aqui, gente. Olha, vamos agora sortear o livro da Ana Teresa, Palavras para a Alma. O que tem que fazer? Justamente isso. Coloque aí no chat. Eu quero. E aí a gente vai sortear o livro. A Ana Teresa já vai separar ali. É autografado, tá, gente? Olha que chique. A Ana Teresa, ó, já tá até dentro do envelope, lá tudo certinho. Basta só o sorteio. Então todo mundo já colocou lá, gente? Eu quero. Quem vai fazer o sorteio hoje, vou falar nisso? Acho que hoje é você. Eu tô achando que é tu também. Sou eu. Então vamos lá. Ao sorteio. Vera Regina. Aqui, ó. Vera Regina, eu quero. E ela botou eu quero muito. Eu quero muito. Então, aplausos para Vera. Vera, você ganhou, Vera. Você tá demais, Denise. Eu não, mas quem me ensinou foi o Paulo Witter hoje. Hoje ele me mandou um vídeo. Olha, Denise, como é que faz? Olha que beleza. Aprendi com o Paulo isso hoje. Em falar nisso, ele tá aí. Ele entrou aí no meio da live, ele tá aí. O que tem que Vera, fazer, coloca Vera, aí que você tá ciente de que ganhou. Escreve alguma coisa. Oba, ganhei. Escreve lá, Vera. Ganhei, tô aqui. Cadê a Vera? Cadê? A Mazé escreveu assim, essa Denise... Cadê a Vera no Eu Quero? Tô aqui, Vera. Fala assim, oi, tô aqui, gente. Estou ciente que ganhei, estou aqui. Beleza, Acabou de escrever. A Vera tá aqui. Parabéns, Vera. Isso, agora, Vera, manda seu endereço pra gente. Exatamente. Como é que faz agora, Vera? Tá aqui, ó. Manda aqui o endereço aqui embaixo, ó. Para o e-mail sagadasalmas@gmail.com. Isso, Então, manda Vera... hoje que eu boto no correio amanhã. Ixi, olha, Vera. Viu? Então já manda seu endereço, nome completo, o CEP, tudo certinho lá para sagadasalmas@gmail.com. Vera, eu vou ficar acordada esperando o teu e-mail. Isso. Olha que chique. Pressãozinha básica. Ai, que bacana. Viu, a Vera? Nada de ficar orgulhosa, viu, Vera? Não, mas essa é o orgulho sadio. Orgulho né? bom, orgulho bom. É o orgulho branco. É o orgulho branco. Esse pode. Isso. Parabéns pra Vera.
Olha só. E aí, olha aqui quem tá aqui, gente. Ah, ele já comentou lá para cima que ele é o cônjuge lá pra do cima. Zezé. Ele é o cônjuge, ele escreveu. Ele é o cônjuge. Aquele sou eu. cônjuge. Vera, com humildade. Tá aí o cônjuge, tá aí também, olha, hoje. Ai, gente, tão bom, mas é sempre assim. Sempre a gente chega no final, né? Mas. Olha, acaba fazer para a o gente quê? poder começar. O nosso próximo encontro vai ser uma delícia sobre a afetividade. Afetividade. Só love, Ó. só love, só love. Ah, vai ser legal. Capítulo 13. Afetividade no dia Esse 12 a de Summer agosto. a Summer tem que fazer um poema para o nosso próximo. A Opa, afetividade está merecendo. Pronto, falei sobre amor, sobre afetividade. Dia 12 de agosto. Isso, minha gente. Dia 12 de agosto, estamos aqui para uma nova rodada sobre a afetividade. Isso, Patrícia. 12 de Da dia agosto. é perto do Dia dos Pais, né, eu acho. É perto. É domingo, é dia dos Viu? pais, Afeto é para os quarta-feira. pais, ó. Afeto, paz. Tá ali pertinho. Tá ali pertinho. Então, tá jóia, amores. Que bom ver vocês. Que bom você estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada. Maravilha, Muito bom. gente. Sabia que esse orgulho hoje ia mexer com a gente, como realmente mexeu, porque a gente aprende muito, né? Graças a Deus, a gente vai sair daqui menos orgulhoso, sabendo trabalhar o orgulho, controlar o orgulho, e aí tudo faz com que a gente melhore cada vez mais, não é isso? Meninas, beijos, Muito obrigada. obrigado, Sâmia. Sempre bom estar com você. Obrigado. Eu agradeço humildemente a vocês duas. Humildemente, olha aí, humildemente. Tô treinando. Obrigada, Denise. Gente, beijos, ficam com Deus até dia 12. Até. Beijão, meus anjos. Tchau.